Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Cheguei para mais um picolé de limão. E hoje é a história do Hugo e do Matheus. Quem me escreve é o Hugo. Hugo! Vamos lá! Bom, o Hugo conheceu o Matheus já tem mais de 1 ano e meio. Então a gente está falando aí de uma época pré-pandemia. Eu aprendi hoje com os jovens do Twitter que eles chamam a pandemia de Pandes. Então essa é uma história pré-Pandes. Bom, e como é que o Hugo conheceu o Matheus? Eles têm muitos amigos em comum e eles conheceram numa festa de amigos de amigos. Então o Hugo ficou muito interessado no Matheus e o Matheus fazendo assim, aquela linha, todo mundo gosta de mim, todo mundo me ama. Mas o Hugo gostou muito dele. E aí, poxa, eles tinham vários amigos em comum, então o Hugo começou a ir nas festas e assim, nos encontros que tinha ali a galera junto com esse Matheus. Até que um dia eles ficaram. E aí o Hugo teve certeza que ele estava apaixonado pelo Matheus. Mesmo. E o Hugo, ele é um cara assim, ele vai nas festas, tal, conhece a galera, mas ele não é festeiro, sabe? Ele não é, assim, baladeiro. E ele tem asma. Então, se for lugar muito fechado, tipo, se for uma balada em lugar fechado, pra ele não dá. Ele já se sente meio mal, tal. Então, se for um lugar aberto, ele vai de boas. Mas tem essa questão aí da asma. Daí, Hugo e Matheus começaram a ficar. Parece até nome de dupla sertaneja, né? Hugo e Matheus. E aí eles começaram a ficar, o Hugo tava super feliz, mas o Matheus, ele sempre, assim, queria deixar meio claro pro Hugo que ele era mais descolado, mais bonito. Inclusive, ele chamava o Hugo de prejudicado da beleza. Gente... E o Hugo falou, Déia, eu levava na brincadeira, tal. Mas ele me chamava assim, de prejudicado da beleza. Hugo. Aí eles foram namorando numas, né? O Hugo achando que tava namorando e o Matheus ficando com ele. E o Hugo mora sozinho. E o Hugo tem muito medo de passar mal por causa da asma. Então, ele tinha em casa uma caixa de bombinhas ali, do remédio dele, né? E o Matheus frequentava a casa dele e achava a asma do Hugo uma frescura. Gente, como que asma é frescura? Tem gente que morre de asma. Asma não é frescura. E aí ele achava uma frescura a asma do Hugo. O tempo foi passando, eles iam ter o primeiro aí Dia dos Namorados de 2019, né, juntos. E o Hugo foi lá e comprou um presente pra ele muito bonito, assim, uma camisa, como é que eu vou dizer sem dizer? Digamos que era uma coisa muito exclusiva, assim, né, de um estilista assim mais conhecido e que tinham poucas peças e que era quase personalizado o negócio. E ele foi lá, pegou o dinheiro dele e comprou pro Matheus. E eles tinham combinado de passar o Dia dos Namorados juntos, né? Ele combinou antes, não foi surpresa. Ele combinou antes desse jantarzinho de Dia dos Namorados
E aí marcou 8 horas da noite, o Matheus falou que até 8h30 no máximo ele chegava. E aí deu 8h30, 9 horas, 9h30, 10 horas. E o Matheus não apareceu. Não apareceu, o celular desligado. O Hugo já assim arrasado. Quando foi 11h30 da noite, o Matheus apareceu. Apareceu, falou que tinha surgido um problema no trabalho e que isso, que aquilo, mas chegou. Então assim, o Hugo pra ele tava ótimo, né? Ele chegou, tava lá e aí ele deu o presente. Aí o Matheus falou, eu não comprei nada pra você, porque eu não sabia que era pra gente trocar presente. Bom, tudo bem, vai. Vamos deixar passar essa do Matheus aí. E aí eles ficaram juntos, né? Continuaram ali, mês de junho passou. Às vezes ele dormia, né? Lá no Hugo. Chegou em julho, que tava mais frio, o Hugo começou a sentir que ele ia ter uma crise de asma. Que ele correu no armário dele ali pra pegar uma bombinha da caixa que ele tinha. Ele tinha de uso, né? E ele tinha uma caixa que tinha várias. Não tinha mais bombinha, gente. Nenhuma. Nada. E só quem frequentava o apartamento dele nesse ponto, assim, de tipo mexer num armário do que fica debaixo da pia do banheiro dele ali, era só o Matheus. E aí ele passando mal, ele viu que não tinha bombinha, né? Começando a passar mal, ele saiu pra comprar e assim já... Pelo menos ele pensou, se eu cair, eu não vou cair dentro de casa, né? E aí ele foi, comprou, depois que ele comprou, que ele já se sentiu melhor, assim, aí ele ligou pro Matheus pra perguntar se o Matheus tinha trocado as bombinhas de lugar. Sabe o que o Matheus falou? Que jogou as bombinhas fora, porque o Hugo tava muito dependente daquilo, que parecia um doente. E aí ele jogou as bombinhas fora. Gente, eu não sei nem o que dizer sobre esse Matheus. Eu não sei nem o que dizer. Aí a gente pergunta pro Hugo, quando ele ficava te chamando de prejudicado da beleza, já não foi um sinal? Aí ele jogou suas bombinhas fora, não foi um sinal? Não foi sinal. Aí o Hugo não fez nada, achou que ele tinha o ponto dele. Qual que era o ponto dele, se você precisa da bombinha? Qual era o ponto dele? Não sei qual era o ponto dele, mas tudo bem. O Hugo achava que ele tinha um ponto. Aí eles foram uma das festas, né, de amigos em comum. E ele notou que tinha um cara lá com a mesma camisa que ele tinha dado pro Matheus. E era muita coincidência, porque assim, não era uma coisa fácil de se comprar, não era uma coisa barata. Era muito característico, assim, sabe? E aí ele deu um jeito de perguntar para outro amigo, falar, vai lá, pergunta pra esse cara onde que ele comprou, né, essa camisa. E aí o amigo dele foi, e aí ele voltou e ele falou, amigo, olha, não sei nem como te falar isso, mas foi o Matheus que deu pra ele. Gente, o Matheus repassou um presente do Dia dos Namorados. E aí o Hugo, ainda sem acreditar, falou, volta lá e pergunta por que o Matheus deu pra ele essa camisa, ou vendeu, o que foi, como que foi isso? Ele queria detalhes. Aí o cara deu uma enrolada, foi lá de novo, e aí ele acabou descobrindo que o Matheus também namorava o cara. E o cara sabia do Hugo. Só que o cara tava com o Matheus num relacionamento aberto. E assim, eu perguntei pro Hugo, falei, mas o Matheus falou alguma vez pra você que vocês estavam namorando? Aí ele falou que não. Mas que o Matheus falava coisas do tipo, você é meu namorado. Eu não sei, eu fiquei na dúvida, assim, se o Hugo de repente achou que realmente tava namorando, né? E não tava, não sei. E aí ele resolveu ter uma conversa com o Matheus sobre isso, primeiro sobre o presente, né? E ele ficou tão bravo que ele falou, pois você vai lá e eu quero a minha camisa agora. Você vai fazer ele tirar a camisa e me dar. Aí o Matheus falou, eu não vou fazer isso. E é assim, Hugo, também não dá, né? O outro cara lá, ele ganhou de presente, ele não tem culpa, você vai expor o cara na festa, né? E aí eles tiveram um quebra-pau, assim, brigaram feio por causa disso. E aí, no dia seguinte, assim, uns 2 dias depois, o Matheus deixou a camisa lá na portaria do prédio do Hugo. E aí eles ficaram sem falar 1 mês, assim. Só que aí o Hugo gostava dele. Por que, Hugo? Sabe? Por que, Hugo?
E aí o Hugo foi atrás dele. E aí eles conversaram e resolveram que eles seriam exclusivos. Então ali, a partir daquele momento, eles estariam namorando, né? Então tá. E aí eles resolveram viajar. Também com uma turma lá de amigos em comum. E eles tinham acabado de voltar, então tava naquele clima bem de romance, né? E o primeiro dia de viagem foi lindo, foi muito bom. Foi tipo Ubatuba, sabe? Assim, não foi uma coisa longe. E foi uma praia bonita, tal. Aí no segundo dia, tava todo mundo bebendo. E o Matheus foi. Tinha várias pessoas, né? Sentou no colo de um cara lá, aleatório. E beijou o cara. Com o Hugo lá. Na frente do Hugo. E aí o Hugo deu um show, brigou com ele lá. E essa dinâmica se estabeleceu, porque parecia que o Matheus gostava de ver o Hugo dando show por causa dele, né? E os amigos falaram isso, sai disso, larga desse cara. E nada. Aí chegamos no Natal. Natal, eles iam passar o Natal juntos e tinham combinado. O Matheus já conhecia a família do Hugo. O Hugo não sabia nada da família do Matheus, nada. O Matheus falava que tinha um irmão, mas era só isso que ele falava. E o Matheus falou, não, no Natal eu te levo, né, pra casa. Só que aí no Natal, ele não apareceu. Foi aparecer dia 5 de janeiro, na casa do Hugo. E aí o Hugo tava realmente muito puto e terminou com ele. Então aí, né, seria o término mesmo, tipo, deixa o Matheus pra lá, né, Hugo? Só que não. Só que aí veio a pandemia, o Matheus morava, porque ele estudava em São Paulo e tava num apartamento, assim, compartilhado. Sabe quando você aluga com mais 3 pessoas? Era assim. E aí cada pessoa resolveu voltar pra sua casa, pra casa da sua mãe e tal, pra não gastar, né? Porque as aulas também foram interrompidas e aí o Matheus não tinha pra onde ir. Onde que o Matheus foi morar? Na casa do Hugo, depois de terminar, depois de tudo. O Hugo achou que seria ok que eles morassem juntos como colegas. Só que o Hugo gostava dele ainda, por isso que o Hugo deixou, né? E o Matheus falou, tudo bem, ótimo se a gente vai morar aqui como colegas. E era pandemia, eles foram levando, né? Quando foi em setembro, que já tava mais frouxa, muita gente não cumprindo a pandemia, eis que Matheus leva um cara pra casa. Além de furar a quarentena, ele tava com o cara lá. E aí o Hugo falou, não, eu não vou fazer escândalo, eu só vou falar pra ele a questão de furar a quarentena, que aí se ele for fazer isso não dá pra ele ficar aqui. E aí o cara falou que tudo bem, né, e foi embora. Isso aconteceu no mesmo dia e o Matheus ficou chateado, porque o Hugo não deixou o cara entrar. E aí, gente, final de novembro agora, esse mesmo cara, que provavelmente é um cara que o Matheus tá ficando desde setembro ou até antes, o Matheus pediu pra ele pra deixar o cara morar lá. O cara morar lá junto com ele e o Matheus. E aí o Hugo falou, gente, não tem a menor condição. Só que aí o Matheus chorou e falou que o cara tava precisando, que isso, que aquilo. E, resumo, o cara tá morando na casa do Hugo. O Hugo não aguenta mais, os dois. Os dois são um casal e na casa do Hugo. E aí eu perguntei, Hugo, por que, Hugo? Por que, Hugo? E o Hugo diz que gosta do Matheus. E que acha que se ele se mostrar mais assim, moderno, que eu não sei o que seria isso, o Matheus vai gostar dele de novo, vai parar de pisar na bola. Gente, eu não sei o que dizer, assim, eu não sei o que dizer para o Hugo, porque agora o Hugo tá lá na casa dele com o casalzinho, que não é ele, que é o cara que ele gosta. E aí eu perguntei, mas pelo menos todo mundo trabalha, todo mundo tá te ajudando nas contas? Ele falou, olha, André, até que tá, não posso reclamar disso, assim, o que me incomoda mais é que eu não queria o cara lá e acabei aceitando porque eu não consigo falar não para o Matheus. Ele faz terapia, o Hugo, já tem muitos anos e assim, não começou por causa do Matheus, né? Ele tem outras questões dele e tal. E a terapeuta já falou pra ele, falou, por quê, mano, por quê? Sabe assim,
Até a terapeuta já tá exasperada com a situação. E é isso, gente. O Hugo queria aí uma luz de vocês, né? Que a única coisa que eu posso dizer é, Hugo. Tem que dizer. Por que, Hugo? Por que aceitou o Matheus? Por quê? Porque agora você vai aceitar o namorado do Matheus? Por quê? É só isso que me veio na cabeça. Por quê, Hugo? Então, se você tem alguma coisa para dizer para o Hugo, seja gentil. A gente tem um grupo no Telegram. É só jogar na busca Não Inviabilize. E se você tem qualquer outra coisa que não seja por que, Hugo? Porque isso eu já perguntei para ele 1000 vezes. Por que, Hugo? Escreve pra gente. Participa do grupo. O Hugo tá lá. Fala Hugo, fala Não Inviabilizers. Aqui quem fala é o Mogli, editor deste podcast e quarentenado em BH. Eu normalmente não costumo dar depoimentos aqui, mas essa história do Hugo acabou me fazendo querer dar um tostão da minha opinião. Hugo, você sabe que existem pessoas que têm intolerância à lactose. E você sabe que essas pessoas também gostam de brigadeiro e outras coisas derivadas do leite. Não significa que o fato delas gostarem, elas têm que necessariamente consumir aquilo. Elas procuram ou opções mais saudáveis, ou elas aprendem a viver sem aquelas coisas que elas tanto gostam. A gente precisa ter essa consciência de querer pra gente aquilo que faz bem, e não necessariamente aquilo que a gente gosta muito, mas que faz mal. Dá uma pensada a respeito disso. Valeu? Bom, aqui é Fabiana Murray, Praia Grande, São Paulo. E em 1 minuto você falar pro Hugo alguma coisa é meio difícil, mas Hugo, eu queria entender por que você é tão masoquista. Por que você fez isso? Sabe? Agora parece aquele meme da barata, sabe? Que a barata, você joga barata, a pessoa quer se mudar da casa. É bem isso, sabe? Se eu fosse você, eu me mudava da casa, porque não tem como. Joga esses dois fora, pelo amor de Deus. Tem amor próprio, Hugo. Não é porque... É pra que fazer isso? Por que se tortura tanto? Se ame. Não faça isso. Beijo, meu querido. E eu volto daqui a pouco com mais uma história. Um beijo. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.